Olá, pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir essa história. O Despertar de Chico Xavier. A primeira conexão com o mundo espiritual. Em 1927, Chico Xavier tinha apenas 17 anos quando começou a trilhar o caminho que o levaria a se tornar um dos maiores médiums do Brasil e do mundo. Naquela época, ele vivia em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade de Minas Gerais, e levava uma vida muito simples, como qualquer outro jovem da sua idade. Porém, algo começou a acontecer com ele que mudaria a sua vida para sempre. Chico havia perdido a sua mãe quando ainda era criança e sempre sentiu um vazio dentro de si. Aos poucos, ele começou a perceber uma presença diferente ao seu redor, uma sensação de que não estava sozinho, embora não conseguisse explicar exatamente o que era. Ele passou a ter sonhos vívidos nos quais a sua mãe aparecia e conversava com ele, oferecendo conselhos e conforto. Ao acordar, ele se sentia estranho, mas reconfortado, como se aquelas conversas fossem reais. Um dos primeiros episódios curiosos aconteceu enquanto Chico ajudava sua madrinha, Rita de Cássia, nos afazeres domésticos. Certa vez, ao varrer o quintal, Chico sentiu uma brisa suave e, de repente, ouviu uma voz que parecia vir do vento. A princípio, ele pensou que fosse isso, imaginação. Mas a voz repetiu: Chico, pare um pouco. Você precisa escutar. Ele, assustado, largou a vassoura e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Nos dias que se seguiram, essa voz se tornou mais frequente. Ela o chamava pelo nome e dizia coisas sobre o futuro, sobre a vida após a morte e sobre o papel que ele desempenharia no mundo espiritual. Uma noite, quando estava quase dormindo, Chico viu uma luz muito forte em seu quarto. Ele descreveu essa luz como algo quente, acolhedor, que envolvia todo o ambiente. No meio da luz, ele viu a silhueta da sua mãe, que lhe disse: Meu filho, chegou o momento de servir. Naquele instante, Chico sentiu uma paz indescritível e entendeu que estava destinado a algo muito maior. Não sabia exatamente o que viria, mas sabia que não estava sozinho. Pouco depois desse episódio, Chico começou a frequentar a casa de uma amiga da família chamada Carmen Perácio, que também tinha certa sensibilidade espiritual. Foi lá que Chico teve o seu primeiro contato consciente com o mundo espiritual. Durante uma das visitas, em meio a uma conversa tranquila, ele começou a sentir uma presença muito forte ao seu lado. De repente, seus braços começaram a se mover sozinhos. Ele pegou um pedaço de papel e um lápis. Sem entender o que estava acontecendo, Chico começou a escrever rapidamente, como se a sua mão fosse guiada por uma força invisível. Quando terminou, percebeu que tinha escrito uma mensagem que não vinha dele, mas de um espírito. Era a primeira vez que Chico experimentava a psicografia, uma prática que se tornaria uma das suas maiores habilidades mediúnicas. A mensagem era simples, mas cheia de sabedoria, falando sobre a necessidade de amor, perdão e caridade. Assustado e sem saber como lidar com aquilo, Chico procurou ajuda. Ele foi levado ao padre da cidade, que interpretou as suas visões e escritos como algo demoníaco, aconselhando-o a se afastar de tudo aquilo. No entanto, Chico não conseguia se desligar. Quanto mais tentava ignorar as mensagens e as visões, mais elas se intensificavam. Foi nessa fase inicial da sua jornada que ele conheceu José Xavier, um parente que o incentivou a estudar o Espiritismo.
José entregou a Chico um exemplar do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e pediu que ele lesse com muita atenção. Para Chico foi como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. As respostas para tudo o que ele estava vivendo ali nas páginas daquele livro. A partir de então, Chico começou a estudar o espiritismo com mais afinco e a desenvolver a sua mediunidade. Ele passou a receber mensagens de espíritos com mais frequência e, aos poucos, foi ganhando a confiança no seu dom. Naquela época, o jovem Chico ainda não imaginava a grandeza da sua missão, mas já estava em contato com espíritos elevados que o guiariam ao longo da sua vida. Esse início de jornada foi repleto de dúvidas, medos e descobertas, mas também de uma profunda fé que o manteve firme em seu propósito. Chico Xavier sempre dizia que nada do que ele fazia era mérito seu, e sim dos espíritos que o ajudavam e o orientavam. Essa humildade e devoção o acompanharam até o fim da sua vida, fazendo dele um verdadeiro exemplo de amor e de caridade. Esse relato, retirado das suas biografias, mostra um lado curioso e interessante no começo da sua trajetória. Um jovem simples, em uma cidadezinha do interior, sendo guiado por uma missão grandiosa, mas que ele só compreenderia aos poucos. Se você gostou dessa história de Chico Xavier, deixa um like que você me ajuda demais. E eu gostaria de agradecer a todos os inscritos que participam diariamente, comentando, apoiando. E isso significa muito para mim. Me faz acreditar e confiar nessa jornada.